menina chinesa de 12 anos foi reportada pelos seus pais adotivos, mas ninguém imaginava a tamanha crueldade da família que mantinha uma imagem de família perfeita. Oi gatinhos e gatinhas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou contar pra vocês a história do chocante assassinato de Assunta Basterra, que chocou toda a Espanha e inclusive foi inspiração de uma série na Netflix, chamada O Caso Assunta. Desde já peço que deixem o seu like para apoiar o meu canal e se inscreva aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo para que você não perca nenhum vídeo. E agora chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Assunta nasceu no dia 30 de setembro de 2000 em uma cidade na província de Hunan, no sul da China. Inicialmente, ela era chamada de Fan Yong. Logo após o seu nascimento, ela foi deixada em um local público de forma anônima e quando acharam ela na rua, ela foi levada para o Instituto de Bem-Estar Social, que ficava mais próximo do local. E depois ela foi transferida para um orfanato local. Suponha-se que o abandono aconteceu devido à preferência da cultura chinesa por filhos homens. Na China era muito esperado ter um filho homem e os pais preferiam muito porque o menino iria carregar o nome da família durante o resto da sua vida e também ia ficar responsável pelos seus pais quando eles chegassem na velhice. E devido a isso, era muito comum que meninas fossem abandonadas logo após o seu nascimento. E além disso, a China também tinha a política de apenas um filho, então, como a preferência era muito grande por filhos homens, quando o primeiro filho vinha no sexo feminino, essa menina era abandonada para que eles tivessem mais uma chance de gerar um filho homem. Quando ela tinha mais ou menos 9 meses, o orfanato a disponibilizou para adoção internacional através de um programa nacional. Devido à cultura chinesa de filhos homens, as meninas, obviamente, quase não eram adotadas, então elas eram colocadas em programas internacionais para que famílias de outros países pudessem adotar essas meninas. No ano de 2001, ela foi adotada por Afonso Basterra Camporro, um jornalista freelancer, e por Maria del Rosário Porto, que era uma advogada muito bem-sucedida. Eles formavam um casal de alta classe na província de Galícia, mais especificamente em Santiago de Compostela, na Espanha. E o casal decidiu entrar em um programa de adoção internacional devido às dificuldades que a Rosário tinha para engravidar. Quando eles acharam a Feng Yong, eles se apaixonaram por ela e aí eles foram até a China para concluir as etapas mais formais do processo, como documentos oficiais aprovados pelo juiz e também avaliações médicas, incluindo de saúde física e também de saúde mental. E depois, quando tudo foi confirmado, tudo foi resolvido, eles voltaram para a Espanha já com a Feng Yong nos braços, onde seus novos pais mudaram o nome dela e ela recebeu o nome de Assunta Yongfeng Basterra Porto. E além disso, ela também acabou conseguindo uma cidadania espanhola devido à adoção. Maria nasceu no dia 18 de dezembro de 1970 em Santiago da Compostela, dentro de uma família muito rica. Seu pai era um dos advogados mais influentes na região e a sua mãe era uma professora da História da Arte em uma universidade. Com 18 anos, ela fez um curso pré-vestibular em Oxford e aos 18 ela ingressou na Universidade Pública de Santiago de Compostela para estudar Direito. Assim que ela se formou e saiu da faculdade, ela logo de cara herdou o cargo do pai, já entrando em um cargo altíssimo como cônsul honorária na França, em Galícia, como seu primeiro emprego. Então ela deu um salto gigantesco que normalmente as pessoas demoram anos e anos e anos para alcançar. E ela alcançou assim que saiu da faculdade. O Afonso nasceu em 1964 em Bilbao, no País Basco espanhol, em uma família classe média. Em 1980 ele se muda para Galícia, onde ele começa os seus primeiros passos em sua carreira profissional como jornalista, aparecendo em alguns rádios e jornais locais. O Afonso e a Maria se conheceram através de uma amiga em comum dos dois, e a Maria disse que logo de cara ele foi muito gentil com ela e que ela gostou muito dele e que também eles tinham os mesmos gostos. Então ela começou a criar ali um interesse por Afonso e Afonso também começou a criar um interesse por ela.
Eles começaram a namorar depois de 2 anos de amizade e a família de Rosário adorava o Afonso, então eles apoiavam muito o namoro, mas o homem já apresentava sinais de manipulação logo no início do namoro. Mas mesmo assim, eles acabaram se casando em 1996. Após o casamento e a adoção de Assunta, o homem começou a trabalhar muito menos, então ele passou a fazer todas as tarefas de casa. Por causa do altíssimo poder monetário da família de Maria, apenas a mulher trabalhava e Afonso cuidava da casa, fazia comida e também cuidava da Assunta quando a Maria não estava, e eles viviam muito bem dessa forma. Por alguns anos, a família manteve uma imagem saudável e perfeitamente feliz. Mas, durante esse tempo, algumas brigas aconteciam dentro de casa. Assunta teve uma infância muito marcada pela exigência de seus pais. Eles cobravam muito ela performance em escola, em instrumentos, línguas e esportes. A sua agenda era lotada de atividades. Ela fazia aula de piano, violino, balé e, além disso, falava 4 línguas: espanhol, galego, inglês e chinês, além de suas notas espetaculares na escola. Aliás, ela havia pulado 1 ano da escola devido à sua superdotação. A menina também foi criada no ambiente de elite, então ela sempre teve contato com a elite espanhola, consumindo das coisas mais caras, viajando e conhecendo as pessoas mais influentes da região. Seus avós acabaram falecendo de forma repentina e misteriosa, e a Assunta era muito ligada aos avós maternos, então eles deixaram uma parte generosa da herança para a menina. Ela foi descrita pelos seus professores e colegas como uma menina muito doce, gentil e muito genial. Nos últimos meses do ano de 2012, a Rosário começou a fazer várias coisas estranhas, incluindo viagens repentinas, e o Afonso percebeu que o comportamento da mulher mudou de uma hora para outra. Ela começou a parecer muito fria e distante do homem, ela não queria mais contato romântico e também ela passou a esconder o celular toda vez que ele chegava perto, e também mudou senhas. E o Afonso também começou a perceber que joias e uma quantidade muito grande de dinheiro tinham começado a sumir de dentro da casa. No dia 5 de janeiro de 2013, juntando todas as estranhezas que o Afonso tinha notado na mulher, ele pegou o celular dela para vasculhar e ele encontrou uma traição. Meses atrás, mais ou menos na época que o Afonso começou a estranhar os comportamentos da esposa, Rosário conheceu o amante através de uma relação estritamente profissional. Um empresário chamado Manuel estava procurando uma parceira que soubesse falar francês para expandir os seus negócios internacionalmente. E como Rosário trabalhava justamente para a França, era fluente no idioma, além de ser uma profissional extremamente renomada, eles logo viraram parceiros. E no começo tudo parecia muito normal, era uma relação realmente profissional, mas tudo mudou em uma viagem para o Marrocos, onde a relação estritamente profissional começou a virar um caso amoroso. E eles mantinham tudo isso em segredo, já que ambos eram casados e o Manuel, inclusive, também tinha um filho com a esposa. Afonso então descobre, vasculhando todas as mensagens e depósitos do celular da Rosário, que as joias que sumiram misteriosamente da casa foram vendidas para que eles pudessem pagar viagens internacionais, que a mulher usava como desculpa viagem de trabalho, mas que na verdade eles estavam indo se ver. O homem passa 3 dias salvando todas as mensagens, olhando todos os e-mails, printando e salvando tudo. E então no dia 8 de janeiro ele confronta a Maria com todas as provas impressas, e é a hora que ele perde completamente o controle. Ele gritou, quebrou móveis e decorações do apartamento. A mulher ficou com tanto medo, tão desesperada, que ela correu e se trancou no quarto para se proteger do homem. E nos dias seguintes, ele mandou diversas mensagens em tons agressivos e humilhando a mulher. Depois do seu episódio de descontrole, ele percebeu que isso só traria prejuízo para ele. Afinal, ele dependia financeiramente da mulher. Então ele concorda com uma separação amigável em fevereiro, mas ele usou o medo que ela tinha de escândalo. Afinal, se ele espalhasse isso, a carreira dela ia por água abaixo,
para controlar ela. E inclusive ele chegou a dizer que manteria o segredo da traição caso ela ainda ficasse presa a ele. Após o divórcio, a mãe ficou com a menina e ele foi obrigado a pagar 150 euros, que na verdade é um valor muito baixo, porque ele comprovou que ele não tinha renda fixa, então ele dependia de trabalhos esporádicos como freelancer, e além disso ele não possuía nenhum bem, já que o casamento foi com separação total de bens. Rosário teve muita pressa para assinar o divórcio, porque ela imaginava que ela ficaria com o amante após isso, mas na verdade o Manuel nunca afirmou que ele largaria a esposa e ele realmente não pediu o divórcio. Então, nos meses seguintes, a mulher ficou completamente obsessiva e possessiva com o homem e também completamente dependente dele. Isso assustou muito o Manuel e ele decidiu se afastar bruscamente da mulher. Então, ele bloqueou todos os seus contatos e a dispensou como parceira de trabalho. Assim, ela ficou destruída e entrou em colapso mental. Ela já lidava com o luto pela perda de seus pais e quando ela se viu abandonada pelo homem com quem ela destruiu seu casamento, ela simplesmente surtou. Em meados de maio de 2013, ela sofreu um colapso nervoso muito forte e precisou ser internada num hospital psiquiátrico com um quadro de depressão profunda e tendências suicidas. Alguns dias depois, o Afonso foi visitar a ex-esposa no hospital e, como ele teria sido a única pessoa a revê-la, contando com a solidão já existente na mulher, deu uma impressão de que ele seria seu único salvador. Ele se aproximou de forma dócil e não expressou nenhum tom de ameaça. Muito pelo contrário, na verdade, ele estava ali sendo um completo apoiador e a todo momento aliviou o desespero dela. Ele se propôs a cuidar da casa e de Assunta, cozinhar e administrar todas as medicações da mulher para que ela pudesse descansar 100%. Então ele pediu um acordo com uma única condição. Ela deveria cortar imediatamente qualquer laço e contato com o Manuel. Ela já não teria contato com a amante, afinal ele afastou ela bruscamente, então ela rapidamente aceita o acordo. E assim que ela recebeu alta no dia 1º de julho, o Afonso se muda para um apartamento vizinho e assume controle absoluto das chaves, da rotina da mulher e da filha e também de todas as medicações tarja preta. E assim ele também ficou responsável por comprar esses medicamentos. No dia 13 de julho, a Assunta chegou à aula de música e preocupou toda a equipe de professores. Eles falaram que a menina parecia uma sonâmbula, sem controle do próprio corpo, e ela falou assustada para uma das professoras que sua mãe havia dado pó branco para ela, que a fez se sentir muito mal e dormir por 2 dias seguidos. E ela também havia faltado à escola algumas vezes, o que preocupou muito os professores. Após isso, Afonso é contatado e ele vai até a escola buscar sua filha, e quando ele foi questionado, ele apenas disse que a menina sofria de fortes crises alérgicas e que o remédio fazia muito mal para ela. Depois, foi descoberto que no mês de julho, Afonso comprou 125 comprimidos de lorazepam e no mês de agosto e setembro ele chegou a comprar mais de 200 comprimidos. No restante dos dias de julho, a menina compareceu à escola, mas ela parecia muito sonolenta nas aulas. Durante o mês de agosto, ela foi passar as férias escolares com a madrinha e a babá na praia. E lá ela ficou perfeitamente saudável e muito feliz, muito energética. Porém, logo nos primeiros dias após voltar para casa e voltar a consumir a comida preparada por Afonso, a menina voltou a ter episódios fortes de tontura, fraqueza e sonolência. E então, mais ou menos no meio da primeira semana de setembro, a Assunta começou a faltar às aulas da escola. No dia 19 de setembro, o Afonso escreveu uma justificativa formal às faltas da filha e ele afirmou que ela estava passando muito mal devido a crises alérgicas e que ela não compareceria à escola. No dia 21 de setembro, Rosário reporta o desaparecimento da menina à polícia às 10h30 da noite. Ela alegou que deixou a menina sozinha em casa fazendo algumas tarefas da escola
e saiu por volta das 7 horas da noite para visitar a casa de campo da família, que ficava em Teu, a cerca de 20 quilômetros de distância do apartamento. Ao voltar para casa por volta das 9 horas da noite, ela alegou que não achou a menina no apartamento e que suas lições ainda estavam em cima da mesa e que ela havia encontrado a porta destrancada. Rosário também relatou que um homem desconhecido havia tentado estrangular a menina enquanto ela caminhava de volta para casa. Nenhum boletim foi feito na época, mas a mulher relacionou o desaparecimento ao mesmo indivíduo. A polícia informou que ambos os pais pareciam muito calmos e que o Afonso chegou a comentar que o caso ganharia fama na mídia, o que foi muito esquisito. Agentes foram enviados para revistar o apartamento e as áreas em volta, mas nenhuma pista foi encontrada. No dia 29 de setembro, Alfredo dirigiu seu carro em direção à casa de uma amiga, acompanhado de mais um outro amigo. Por volta da 1h15 da manhã, os faróis iluminaram uma coisa esquisita na beira da estrada em direção a Tel. Alfredo então para o carro e desce com a lanterna de seu celular ligada. Ele percebeu que era o corpo de uma menina e, muito assustados, eles foram até um bar para usar o telefone para ligar para a polícia. A polícia já desconfiava de quem era aquele corpo, dada as circunstâncias. Então Maria é levada até o local antes da confirmação oficial para que ela acompanhasse os primeiros passos da investigação. Ao chegar perto do local que o corpo foi encontrado, ela teve uma reação que chamou a atenção. Ela entrou em um estado de crise de ansiedade, mas ela se recusou a ir para mais perto e até mesmo a identificar se o corpo era mesmo de sua filha ou não. E essa rejeição aumentou as suspeitas dos investigadores. Uma mãe que busca desesperadamente pela sua filha ia correr para tentar tocar o corpo da filha e exigir ver o rosto da menina, completamente em negação e choque. Para os investigadores, aquela foi uma reação de alguém que sabia exatamente o que ia encontrar ali, que sentia repulsa ou culpa. A Zunta estava usando roupas de ficar em casa, vestia uma calça de moletom cinza e uma blusa e estava apenas de meia. Também tinha marcas visíveis de amarração em seus pulsos, o que indicava que a menina tinha sido fortemente amarrada enquanto ainda estava viva ou logo após a morte. Próximo aos pés dela também foi encontrado pedaços de uma corda plástica na cor laranja. O corpo não tinha nenhum sinal de que a menina havia lutado contra o assassino. E além disso, os primeiros exames forenses feitos no próprio local descartaram imediatamente a possibilidade de violência sexual. E o corpo também não tinha sinais de arrasto. Os policiais isolaram toda a área e começaram a ir atrás de imagens nas câmeras de segurança de todos os estabelecimentos que ficavam na estrada. Eles analisaram mais de 30 vídeos nas câmeras e uma das imagens em um poço de gasolina mostrava nitidamente a Mercedes de Maria indo em direção a Tel e também mostrava a Zunta no banco do passageiro, o que confirmou que na verdade a Zunta não foi deixada sozinha em casa e que a mulher passou pelo local do crime acompanhada da menina. A polícia sabia que a família tinha uma casa de campo a poucos quilômetros dali, então na manhã do dia seguinte eles vão até lá, acompanhados de Rosário. Enquanto os investigadores revistavam todo o andar de baixo, ela alegou que estava passando mal e pediu permissão para ir até o banheiro no segundo andar. Um dos agentes achou aquilo muito estranho e seguiu a mulher discretamente. Ele pegou a mulher com a mão dentro de uma lixeira em um dos quartos do segundo andar e ela aparentemente estava descartando algo às pressas. Então o homem rapidamente exige que ela pare e isola o local para investigações. Ela estava tentando descartar um rolo de corda plástica na cor laranja, idêntica à corda encontrada na cena do crime, e lenços úmidos amassados. Ao ser questionada, ela informou que a corda era de sua falecida mãe e que era usada para amarrar caixas de roupa. E após a confirmação de DNA de Azunta e da mulher nos lenços, ela disse que a menina havia passado por uma forte crise alérgica nos meses anteriores e que havia esquecido de descartar os papéis. O que não bate muito bem, porque os lenços ainda estavam úmidos, parecia impossível terem sido usados meses atrás.
A clara tentativa de ocultação de provas, mesmo diante dos olhos dos policiais, destruiu qualquer sinal de inocência da mulher já nas primeiras horas de investigação. Então, na tarde do dia 22, a polícia descarta a possibilidade de sequestro por terceiros e passa a tratar os pais da menina como principais suspeitos do caso. A Guarda Civil apreendeu a Mercedes de Rosário e o veículo foi lacrado para que pudessem realizar as buscas. Logo de início, eles já notaram que os tapetes do banco de trás estavam faltando e que a área estava excessivamente limpa. O laboratório identificou vestígios de vômitos da Assunta no banco de trás, o que explica o sumiço dos tapetes e o carro extremamente limpo. Também acharam o DNA da menina em outras partes do carro e o DNA de Afonso também foi encontrado, mesmo com seu primeiro depoimento dizendo que ele estava em casa. Juntando as testemunhas que revelaram o estado mental de Maria e os remédios que ela tomava com o vômito do carro, os depoimentos da equipe da escola e também os lenços úmidos, toda a equipe policial rapidamente começou a suspeitar que a Assunta fora dopada pelos seus próprios pais. Enquanto a investigação corria, os médicos legistas correram para extrair tudo o que eles precisavam até o dia 24 de setembro, porque os pais pareciam com muita pressa para cremar o corpo da menina. Mas mesmo assim, a equipe conseguiu retirar amostras de fluidos, órgãos, cabelos e unha. Devido às pressões, os policiais liberaram o corpo em um ato puramente estratégico. Eles queriam que os pais achassem que os policiais não suspeitavam deles, porque se eles desconfiassem das suspeitas, eles iriam atrás de destruir provas e, além disso, os investigadores sabiam que com este ato da liberação do corpo, os pais iam relaxar e agir de forma natural. O crematório seguiu, junto com a presença da mídia e de policiais disfarçados. E Afonso e Rosário mantiveram uma postura fria e distante, o que causou estranheza em todo mundo que estava ali presente. Assim que a cerimônia terminou, os policiais disfarçados abordaram os dois e a mulher foi levada para a prisão preventiva ali mesmo, na frente de todo mundo. Assim que Afonso viu a ex-esposa ser detida, ele protestou e defendeu ela. O celular de Maria Rosário foi apreendido imediatamente e levado para a perícia tecnológica. Todas as mensagens recebidas e enviadas entre o dia 20 e 21 de setembro haviam sido apagadas e fotos perturbadoras foram encontradas dentro do celular da mulher. Em algumas imagens antigas, a Assunta aparecia parecendo fortemente sedada, vestindo espartilhos e roupas inadequadas para sua idade. A polícia resolveu deixar Afonso livre por mais um dia para ver o que ele faria, se ele iria atrás de destruir alguma prova ou se ele manteria a imagem pacífica e inocente. E no dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, ele também foi preso enquanto caminhava. Ele foi algemado e obrigado a acompanhar os policiais em uma revista no apartamento que durou horas. Ao ser detido, ele não demonstrou nenhuma resistência, ele demonstrou apenas indignação e afirmou que a prisão dos dois era um erro absurdo dos investigadores. No apartamento, os policiais acharam peças-chave para a acusação. Eles encontraram folhas de receitas médicas relacionadas ao lorazepam e também diversas caixas do medicamento vazias. Além disso, eles sabiam que o homem usava um notebook e um celular de uso pessoal, mas misteriosamente esses itens haviam sumido do apartamento. E então, após isso, ele foi posto em uma cela ao lado da ex-esposa, mas o que eles não sabiam era que tinham microfones ocultos na sala. Nas gravações, Rosário pareceu desesperada ao perguntar o que o marido tinha feito no dia que ele ficou livre. Afonso apenas mandava a mulher ficar quieta e, inclusive, chegou a dizer que suas explosões mentais iriam arruinar tudo. E ele também chegou a dizer para que a mulher deixasse que as autoridades pensassem que tinha sido um outro homem que Rosário conhecia. No dia 27 pela manhã, o casal foi levado até o tribunal, onde eles permaneceram em silêncio, e então o juiz decreta oficialmente prisão preventiva sem direito à fiança por homicídio qualificado. Durante a tarde, o casal foi transferido para uma penitenciária oficial
hospital, onde foram colocados em lugares completamente diferentes para que eles não pudessem combinar informações. E devido ao histórico depressivo de Rosário, ela também ficou acompanhada por uma interna para garantir que ela não faria nada contra ela mesma. E depois disso, eles começaram a dar depoimentos contraditórios e tentar acusar um ao outro para tentar salvar a si mesmos. E em outubro, saíram o resultado dos exames toxicológicos de Assunta. Foi confirmado que a menina ingeriu uma dose letal de 27 comprimidos de lorazepam no dia em que morreu. E o teste capilar foi responsável por provar que a menina vinha sido dopada frequentemente por 3 meses anteriores ao dia em que ela morreu, o que explica a sonolência na escola, as tonturas, as fraquezas e enjoos. E após essa confirmação, a polícia foi atrás do histórico de compra do Afonso a respeito desses remédios, e aí foi nessa hora que eles descobriram a quantidade absurda de comprimidos que o Afonso comprou em apenas 3 meses. Após serem confrontados, eles negaram qualquer envolvimento. Rosário falou que ela amava muito sua filha, então ela jamais faria algo para machucá-la e que talvez Afonso aproveitava os momentos em que a filha estava em sua casa para colocar alguma coisa na comida da menina e que ela sempre voltava para a casa da mãe passando muito mal. O Afonso ficou muito nervoso e tentou mentir sobre a saúde da filha. Ele manteve a mentira da alergia, alegou que dava pós brancos e alguns remédios naturais para amenizar a falta de ar que a menina sentia, mas o médico pediatra desmentiu e afirmou que a menina não tinha nenhuma doença respiratória. Então, após isso, ele tentou se defender, falando que os testes capilares tinham sido contaminados, que ele jamais faria nada para machucar sua filha, que ele amava muito ela e que ele achava impossível que a menina teria consumido esse tanto de calmante e escondido dele sem que ele percebesse. Então ele basicamente afirmou que a menina se dopou sozinha, escondida. Como nenhum dos dois conseguiu explicar de forma lógica como que uma menina de 12 anos teria uma dose tão alta em seu sangue e como consumiu um remédio para adulto e tarja preta por meses, o juiz concluiu que ambos participaram do plano da seguinte forma: o Afonso ficou responsável pela compra dos remédios e também por colocar os remédios na comida da menina, enquanto Rosário vigiava a menina. Como todas as provas apontavam para os dois, eles permaneceram em prisão preventiva por 2 anos até que o julgamento aconteceu em outubro de 2015 e durou cerca de 1 mês. Rosário parecia muito abatida, toda vestida de preto, indicando profundo luto, e também chorou durante o julgamento. Ela alegou que apresentava alguns lapsos de memória e também possuía uma fala mansa e uma falha tentativa de parecer uma mãe deprimida e frágil que estava em luto pela morte de sua filha. Assunto, por sua vez, encarava os investigadores com muita raiva, mostrando indignação por estar ali e negava todas as perguntas em tom de superioridade. Mais de 100 testemunhas foram ouvidas no julgamento, mas os depoimentos da equipe da Escola de Música de Assunta foram os mais marcantes. Eles relataram que a Assunta chegou a ir para a escola claramente dopada, que mal se aguentava em pé, e disse explicitamente que seus pais haviam dado alguma coisa para ela que a fazia se sentir mal, o que destruiu qualquer chance de inocência do casal. Mesmo sem uma confissão oficial ou uma imagem gravada do exato momento do acontecimento, o ministro público construiu o que provavelmente aconteceu. Foi considerado que Afonso preparou a comida e colocou 27 comprimidos de lorazepam no prato de Assunta. Depois do remédio fazer efeito, Rosário colocou a menina dopada e indefesa no carro e a levou para a casa de campo em Tel. Lá, aproveitando que a filha não conseguia reagir, eles a sufocaram com uns lenços ou um objeto macio. E depois disso, eles amarraram seus pulsos e seus tornozelos e descartaram o corpo à beira da estrada. No dia 30 de outubro, Rosário e Afonso foram declarados igualmente culpados pelo
assassinato da filha. O júri declarou que a menina foi atacada sem chance nenhuma de se defender, já que ela estava fortemente sedada. O juiz determinou 18 anos de prisão para cada um, sendo que aquele era o máximo de pena para aquele tipo de crime na Espanha na época, e negou qualquer possibilidade de redução de pena. A coisa mais estranha e bizarra sobre esse caso é que a motivação do crime nunca foi desvendada. A psicóloga de Rosário informou que ela chegou a desabafar sobre se sentir sobrecarregada pela menina, além de ser obrigada a ter um laço eterno com o ex-marido por causa dela, e também foi pontuada a necessidade financeira de Afonso. Parte da herança dos avós maternos foram para a menina, então se ela morresse, aquela parte da herança iria ficar para os pais. Mas até hoje nenhuma suposição foi forte o suficiente para ser confirmada, então até hoje não se sabe o porquê exatamente eles fizeram isso. A única coisa que a polícia confirma foi que não foi um crime executado no calor do momento ou em um surto. Foi um crime planejado por meses até o final da vida da menina e executado com extrema frieza. Rosário tentou tirar sua vida diversas vezes com remédios escondida, mas até então sem sucesso. No dia 18 de outubro de 2020, ela aproveitou o momento matinal em que ela estava sozinha e cometeu o suicídio em sua cela por enforcamento. Ela tinha 51 anos e cumpriu apenas 7 anos da pena. Afonso se tornou um preso com um comportamento exemplar, passou a trabalhar na biblioteca do presídio, passando a maior parte do tempo lendo e escrevendo. Ele ainda afirma ser inocente e tentou um regime semiaberto, mas a justiça negou porque ele nunca esboçou nenhum arrependimento do crime. Então ele deve permanecer preso até 2031. Ele inclusive chegou a escrever uma carta em 2017 para o produtor Ramon Campos, responsável pelo documentário oficial do caso e também produtor da série O Caso Assunta na Netflix. A carta foi um apelo psicológico com indícios de ameaças suicidas. Ele disse que se juntaria com a sua filha, reforçou que não teve nenhum envolvimento no caso e que todos iriam ficar muito felizes com a sua morte. Essa carta foi mais um dos indícios de sua personalidade manipuladora, fria e desafiadora. Após a prisão, o casal nunca mais se viu, mas o Afonso chegou a ser avisado sobre o suicídio da ex-esposa e a sua reação chamou muita atenção. Ele não esboçou nenhuma reação ao sentimento, permanecendo extremamente frio, e imediatamente ele voltou à sua rotina normal dentro do presídio como se nada tivesse acontecido. Assunta Basterra ainda é muito lembrada na região de Galícia. No exato local onde o corpo foi encontrado, um pequeno altar de homenagem foi construído pelos moradores da região e as pessoas frequentemente o decoram com flores, brinquedos, cartas e instrumentos musicais. E esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum tipo de conteúdo. Comenta pra mim o que vocês acharam desse caso bizarro. Beijo, tchau!